Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 33º episódio com a seguinte reflexão. Se a vida fosse apenas trabalho, tarefas e obrigações, aonde que a gente ia respirar? É na cultura, na arte e no lazer que a gente encontra refúgio e sentido. Cultura não é só entretenimento, e sim alimento para a alma. Também uma grande ferramenta de transformação social. Por trás disso, tem gente que pensa, cria, produz e luta para que ela exista e resista. O convidado de hoje é uma dessas pessoas, é um artista que hoje é secretário de Cultura. Seja muito bem-vindo, Nando Gonçalves. Olá, prazer estar aqui, muito feliz, poder trocar, né, e provocar pensamentos aí. Muito bom, estou feliz de te receber, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu queria começar com você se apresentando para a galera de casa te conhecer e saber quem é o Nando. Bom, sou o Nando Gonçalves, meu nome é Luiz Fernando, né, mas desde de criança, assim, na família, sempre me chamando de Nando, né, e aí é como eu me reconheço, é como as pessoas me conhecem também. Tenho 39 anos, né, nascido e criado em Poços de Caldas. E eu tenho contato com as artes, assim, desde criança, né? Mas eu conto, né, quando eu vou falar, assim, do tempo de experiência de trabalho, a partir do momento que eu começo a levar isso como uma atividade sequente ali, né? E começo também a trabalhar com isso, que foi quando eu estava com 13 anos, que eu entro num grupo de dança de competição e começo a levar a fundo, a fazer teatro, né? Já fazia desde pequeno, mas... conto aí a partir de 99, né, de setembro de 99. Então, esse ano vai fazer 26 anos de trabalho. E aí, dentro das artes, eu fui viajando em um pouco de tudo, assim, né. Começo criança, em contato com artesanato, né. Sempre gostei muito de dançar, isso era independente de estar fazendo aula ou não, eu sempre gostei muito de dançar. Tanto que com 6 anos de idade eu ganho um concurso da escola de dança de lambada. Lambada? De lambada, que eu só de assistir na TV, que aparecia todo mundo, todo domingo, né? E aí eu dancei e ganhei ali, né? Mas aí, enfim, eu vou investir nos estudos aí dentro de dança e teatro, né? E circo também. E começo a trabalhar com isso desde muito cedo, né? E começo a dar aula desde muito cedo, né? Eu dou aula desde os 16 anos. Então eu começo ali ferrenhamente com 13 anos e com 16 eu já estava dando aula de dança, né? E é isso, assim. Esse é o Nando. Ô Nando, geralmente na família é assim, nessa casa não vai ter artista não. Não, arte não dá pra nada. Ou a família fala, isso aí, mete a cara, seja artista. Qual que foi na sua casa? Você recebeu esse incentivo? Você foi motivado a, assim, seguir a arte? Aconteceu as duas coisas, assim, mas dentro do núcleo familiar mais próximo, né, do meu pai, da minha mãe, eles sempre me incentivaram, que eu acho que os meus pais são um pouco artistas também, assim, né. Aliás, eu acho que eles são muito artistas, né. Minha mãe é costureira e o meu pai é um eletricista que sabe fazer tudo, né. Então, no começo, né, incentivava porque via que eu gostava, que eu estava feliz. Então, acho que quando eu começo a levar isso mais a sério, eles estão ainda assim na adolescência entendendo que ele gosta de fazer isso. Nunca falaram para mim, você não vai fazer com isso, você não vai trabalhar nada com isso. Mas como eu começo a trabalhar com isso muito cedo, e começo também a fazer dinheiro com isso, eles falam, opa, isso aqui não é uma brincadeira, né? Isso para ele tá levando a sério, né? E eu sempre envolvi os meus pais muito nisso, né? Minha mãe sempre que fez todos os meus figurinos, assim, ela sempre estava... E ela adora, ela fica sempre assim reclamando, mas ela adora construir figurino, ela adora ir no teatro, ficar olhando como que o figurino das pessoas estão, se foi meio feito, não tem, não sei o quê. E meu pai sempre foi a pessoa que construiu os meus cenários, então também ele adora criar coisas. Pai, eu quero fazer chover no palco. Dali a pouco ele pensa uma engenhoca e faz o negócio acontecer, sabe? Faz o negócio mexer, né? E os meus irmãos também tiveram muito nesse meio, assim, sabe? Embora tenha outras profissões, mas também sempre flertaram ali com a cultura, mas eu que segui. Mas eu tive pessoas da minha família que também que olhavam e falavam assim, nossa, esse menino não gosta de trabalhar, esse menino, né?
vagabunda lá, ele tá só lá brincando, né? Ele olhava a arte como uma brincadeira, né? Como se eu tivesse ali numa frescura de não querer ir para um trabalho braçal, que embora a arte é um trabalho extremamente braçal, né? Artesanal, assim, então... mas eu acho que os meus pais foram importantes ali, porque realmente eles me incentivaram nisso, sabe? Me apoiaram, sabe? Nunca falaram assim, não vai fazer isso, né? E foram respeitando o meu momento. E do lado contrário das outras partes da família que faziam isso, no meu caso, assim, eu sei que cada pessoa funciona de uma maneira, né? Eu gosto muito do desafio. Então, quando falava assim, você tá fazendo isso não vai dar nada, eu sempre era assim, não vai dar nada? Então, peraí. Então isso era um motivador para mim, né? Tanto que eu começo... No meu começo da adolescência, eu tive professores muito severos na área da dança e na área do teatro. Severos mesmo, assim, que se hoje eles fazem coisa do tipo, provavelmente eles seriam presos, assim, porque eram que isso? De mexer muito com o psicológico, né? Para algumas pessoas eram péssimo isso, mas para mim era nesse lugar do desafio. E eu vou falar assim, eu vou mostrar que é diferente. Você se sente subestimado, né? Você fala, não tá acreditando em mim. Deixa eu mostrar. Mas não indico, assim, eu depois como professor... fui adotando outros caminhos, assim, a gente vai afinando isso melhor. Nando, eu sempre falo que a gente tem uma certa dificuldade de falar da gente sem falar sobre o que a gente faz. Então vamos falar um pouquinho do teu pessoal. Eu separei algumas perguntas, a gente sempre começa esse bloco do pessoal com a seguinte pergunta, aí fica a seu critério, tá? Que tipo de pessoa você é? Bom, que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa calma, tranquila, aparentemente, mas internamente eu sou extremamente agitado, assim, mas eu tendo a ser uma pessoa tranquila, com situações, conflitos, assim, situações, problema. Eu sou uma pessoa extremamente amiga, assim, de que eu gosto de me mostrar presente pro outro, assim, de me mostrar útil pro outro. Tanto que durante muito tempo eu tinha muito problema em desagradar o outro, né? Isso muito trabalho em terapia, ainda tem algumas coisas, mas hoje eu já consigo fazer isso de uma maneira melhor. Mas assim. Você já identificou por que você tinha esse receio de desagradar? Não sei exatamente, assim. Eu sou um filho do meio, né? E a gente tem alguns conflitos, assim. O filho mais velho, o primeiro, não sei o quê. O filho mais novo, aquele que parece que precisa de mais cuidado. Né? O filho do meio é aquele que vai sendo levado, né? É uma sensação, assim, né? Então eu acho que eu queria muito ser visto, né? Ia muito para esse lugar aí. E é isso, assim. Quando eu volto nas terapias e me lembro de momentos de escola, assim, eu não era um menino inteligente, do inteligente entre aspas, assim, daquele que tira as boas notas, que entende tudo que está fazendo na matéria e tudo, né? Nunca nem fui ver se tinha alguma questão de alguma questão cognitiva mesmo, enfim. Mas eu tinha essa dificuldade de, meu Deus... principalmente em aulas de português, assim, não me entrava, e acho que nem hoje, assim, se eu vou pegar, não entendia muito aquilo. Então eu ficava sempre nesse lugar que parece que eu precisava sempre um passo atrás, assim, da minha prima, do meu irmão mais velho, né, das outras pessoas, parecia que eu tinha essa sensação, então eu queria recompensar de alguma outra forma, né. Mas fora isso, assim, eu desde criança me percebo uma pessoa extremamente sonhadora, extremamente sensível às coisas, assim, me emociono com coisas banais e fico muito frio com coisas que tá todo mundo ali, assim, eu fico, você tá se emocionando com isso. Mas muito imaginativo, assim, acho que por isso que eu vou pra arte, me encontro na arte desde criança, assim, que a imaginação é algo que me acompanha demais, assim, sabe? Eu gosto muito de uma frase do Shakespeare dentro do espetáculo dele da Tempestade, que é ele falando que
Tá falando dos atores, mas aí me conta até enquanto pessoa, né? Que a gente é feito da mesma matéria dos sonhos, né? Que ela dura aquele tempo, é fantasioso e é etéreo, assim, se desmancha, né? Então eu gosto dessa ideia do que a imaginação pode fazer, né? Mas é isso, eu sou um cara tranquilo, mas sou enérgico quando preciso ser, mas no geral eu sou de boas. Legal. Você chegou perto da resposta da segunda pergunta, que é: qual é a coisa que mais te comove? Aquela coisa que te pega. Você disse que você é sensível, que tem coisas que te pegam. Eu queria saber o que te comove mais, que você fala assim, aqui é meu calcanhar de Aquiles, né? Esse é o ponto que me pega. Então, pela palavra assim, o que me comove, né? Que eu sinto e me faz mover, né? É o outro, assim, né? Eu poder transformar o outro, eu poder criar algo que vai fazer sentido para o outro, né? Tanto que eu acho que até por isso que eu vou tão cedo também para dar aula, né? Porque eu gosto dessa coisa do ajudar os outros a encontrar o seu caminho, assim. E aí na arte em si, assim, essa capacidade que a arte tem de modificar o outro, assim, pela sensibilidade. E aí isso mexe muito, assim, comigo, né? E que eu acho que é o que é mais democrático, assim. A arte é a coisa mais democrática, porque ela chega em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer continente, assim. Então, isso me move, assim, essa capacidade de se comunicar com tudo e todo mundo, né? Essa vai pegar um pouquinho. Que tipo de gente te cansa? Que tipo de gente me cansa? Gente que não gosta dos outros, né? Gente que pensa em si só. Isso me cansa muito, assim. Nós somos seres relacionais, sabe? Eu acho que não dá pra ver uma Virgínia indo numa CPI. Nossa, um tipo de pessoa que me cansa. Cara, eu fiquei tão revoltado com o muito. vídeo, velho. Porra, nossa, que revolta. Isso Como me que cansa pode, demais. cara? Que é uma pessoa extremamente egoísta. Nossa senhora, isso assim... Nossa, me dá uma repulsa, velho. É absurdo. Você fala, pô, como é que uma pessoa dessa é tão famosa, tão vangloriada, assim, tão, nossa, endeusada? Porra, cara, me dá muita revolta isso. Pois é. Absurdo. Pra gente fechar a parte pessoal, tem alguma dor que você transformou em força? Várias. Você... É outra coisa que eu acho que a arte é incrível, assim. É o lugar mais legítimo onde você pode realmente pegar a sua dor e transformar em algo que é suportável, né? Que você ressignifica, né? A dor é algo que tá na gente, que a gente sente, tá ali. Aí eu preciso pôr isso pra fora pra eu continuar sobrevivendo, né? E eu acho que a arte é o único lugar que a gente consegue fazer isso. E aí quando eu falo, né, na minha fala que é de que isso das situações adversas que eram por conta de eu gostar do desafio, né? Eram dores que chegavam pra mim. E eu ficava assim, não, eu quero mostrar pra você que é o contrário, mas aquilo chega como uma dor, né? E eu acho que é isso, assim. Aí tem inúmeras coisas, né? Enfim, a gente tá sentindo a todo tempo, né? A gente tá batalhando mais, fica ali sofrendo mais para poder ter momentos de respiro, né? E que bom que tem momentos de respiro. Bom, agora pra gente falar em relação ao que você faz, eu acho que todos nós que nascemos artistas, a gente é meio fadado a ser perseguido pela arte o tempo inteiro, até quando a gente não quer saber dela, a arte tá seguindo a gente. Você se lembra de que momento a arte começou a te seguir, que você reparou? Você falou assim, é isso, vou conviver com a arte a partir de agora. Gente, eu acho que assim, desde que eu me entendo por gente, a arte é algo que me movimenta, assim. Mas é porque eu nunca parei para levar isso pro racional, porque sempre estava no campo emocional, assim. Então, quando eu assisto a primeira vez uma peça de teatro, que foi o Grupo Ponto de Partida, numa apresentação dentro do Sesc, que é um lugar que eu trabalhei tanto tempo, né? Eu era criança, né?
e assistir aquele espetáculo. E eu lembro de sair pra fora e ver os personagens ali, eu ficava assim... Aquilo pra mim era muito real, e assim, tanto que aquilo mexia comigo e ficou gravado no meu imaginário, assim. Eu lembro poucas coisas dessa época, mas isso é uma das coisas que ficou. E quando eu faço a minha primeira peça de teatro, também na escola, criança, e que eu não era personagem nenhum, eu era um cenário. Eu era uma nuvem que ficava no canto direito, no fundo, porque eu era também uma criança, já sempre fui uma criança alta, então eu estava atrás de tudo, assim, na frente tinha outra criança vestida de árvore, várias outras crianças vestidas de flor e algumas poucas sendo personagem. Mas aquilo pra mim nunca foi uma questão tipo, ai, nossa, eu tô aqui na nuvem, o professor não me dá atenção. Eu ficava extremamente assim, eu faço parte do teatro. A nuvem mais feliz do teatro. A nuvem mais feliz e não aparecia no meu rosto. Inclusive foi minha mãe que fez a nuvem, tipo assim, era só o buraquinho do olho. Mas eu lembro muito, assim, de eu estar na sala de aula e aí não eram todas as crianças que faziam parte do teatro, e a professora entrar e falou assim, quem é do teatro? Eu levantar todo orgulhoso, porque eu era da turma do teatro, né? E eu fazia aquilo muito feliz, assim, nunca achei ruim. Então, assim, estar fazendo isso, estar no palco, fazendo parte de uma história, assim, isso sempre me mexeu. E aí, eu acho que depois, num outro momento, que aí que eu vou fazer quando eu era criança, minha mãe era kardecista, né, no centro que a gente ia, se monta uma peça e era uma coisa que eu fui fazer sozinho, falando para as outras pessoas, e aquilo me travou, assim, eu queria fazer, mas aquilo me dava medo e tudo, eu ficava assim, gente, o que é isso, né? Se esse negócio tá tão ruim, por que eu ainda quero fazer, né? Então eu comecei também a me ver, eu falei assim, o que é isso? Por que é difícil e mesmo assim eu quero, né? Porque se expor é complexo, mas mesmo assim eu quero, né? E aí a Fernanda Montenegro tem uma fala que é maravilhosa, assim, uma vez perguntam para ela numa entrevista qual que é o conselho que ela dá para quem tá começando nas artes, no teatro, e ela vira e fala assim, foge, corre, não faz. Aí a moça ficou assim, como é que você tá falando isso? Ela falou assim, porque o teatro não é nesse lugar da ideia. Eu imagino que trabalhar com arte é ser famoso, é ser a Virgínia falando bobagem, entendeu? É uma urgência a arte. É uma urgência, é algo que está para além da gente, né? Então, aí ela fala sobre isso. Então, assim, aí você sai. E aí, se aquilo ficar te comichando, e aquilo você não sentir essa necessidade, aí você volta, né? E aí é isso que eu sinto em ser artista, em ser ator especificamente, né? Lima Duarte me fala isso, assim, não fazer teatro para mim é uma dor. E aí, assim, não ser artista é uma dor. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu não consigo ser vivo, né? Então, é bem isso, né? E eu acho que quando eu fui me dando conta desse lugar, que não era só o gosto de estar no palco e ter pessoas aplaudindo, mas era uma urgência, era uma necessidade, era um chamado, né? Então... Que doido como as coisas pegam a gente, né? Eu Sim. Precisava ouvir uma frase no meio desse papo nosso, tem uma coisa que me pegou muito. Parece que eu acabei de receber uma resposta que eu estava procurando, cara. Vai ficar aí vago pra todo mundo, vai ficar todo mundo sem entender. Mas eu vim me perguntando essa parada assim, se me incomoda, se é tão estranho pra mim fazer isso aqui, essa parada é isso. Por que eu insisto? Por que eu quero fazer uma coisa que me estranha, cara? E eu acho que eu tive uma boa resposta agora nesse papo nosso, cara, muito foda. Mas é importante a gente olhar pra isso, né? Sim, cara, muito foda mesmo. E eu tava procurando essa resposta, eu precisava ouvir. Que bom. Muito legal. Eu quero que você me ajude a montar essa cronologia. Então eu entendi que primeiro veio você, vamos lá, tem o Nando, bailarino, coreógrafo, ator, produtor, secretário. Então assim, vai ser bem difícil a gente fazer essa linha. Mas então quem veio primeiro foi o dançarino. Sim. E depois... Depois foi ator, depois foi produtor? Eu acho que assim, o dançarino, o ator, foi quase que junto ali. Mas é porque gente, é tudo meio que junto, assim, né? Mas é que a dança vem primeiro enquanto profissão. Eu acho que talvez seja isso, assim. Eu acho que todas as outras coisas estavam tudo muito junto. Só voltar um pouquinho, porque quando eu estava
estudava, na minha época, a 5ª série, hoje seria o 6º ano, né? Quando eu vou pro 6º ano, para a 6ª série, que hoje seria o 7º ano, eu começo a estudar de manhã. E aí eu fico com um período da tarde ocioso. E aí eu sinto uma urgência, que é eu quero aprender coisas manuais. Porque eu via minha mãe fazendo isso. Minha mãe é costureira, mas também é artesã. O meu pai é eletricista, mas também é um artesão, né, que cria coisas a partir de qualquer matéria. E aí eu queria também fazer isso para mim era uma urgência, né? Minha avó pintava também, a minha outra avó bordava, então eram coisas que estavam muito próximas ali de mim. E aí eu quis ir para um Recriança, que aí tinha aula de artesanato. Então aí eu começo a fazer bordado, começo a fazer artesanato com jornal, e aí chega um momento que o que tinha no Recriança não me supria mais, porque eu aprendi tudo que tinha ali. E aí eu começo a pegar com a minha mãe, fazer arraiolo e começo a ensinar a levar como que a minha mãe fazia raiolo para instrutora do Recriança, que estava só no Ponto Cruz e outras atividades. Aí aquilo para mim não é o suficiente, aí eu vou pro Galpão das Artes, que na época tinham várias oficinas de tear, de marcenaria, queria ir para marcenaria. E aí vou para marcenaria, e aí lá eu começo a fazer cerâmica. Aí no período que eu estava, eu ia nas outras atividades e descobri como é que fazia o tear chileno, fazia oficina de cestaria, de palha, de bambu. E aí eu me encanto com a cerâmica. E aí nesse lugar começa a ter uma aula de dança. E aí eu começo a fazer uma aula de dança. E aí aquilo... Aí vai... Porque antes estava aqui numa necessidade física e depois eu vou para uma necessidade emotiva ali. Aí o dançar começa a mexer muito comigo. E aí eu começo a ter a necessidade de fazer aquilo demais. Eu andava na rua, mexendo, dançando, fazendo as coisas, né? E aí eu entro num grupo de dança, que é no Power Dance, que é um grupo que existe até hoje. Há anos e anos, tem desde o final dos anos 80 aí. E aí eu entro nesse grupo, e esse é um grupo de alto rendimento, né, de competição, com ensaios, com 3 ensaios, às vezes 4 ensaios durante a semana, e começo a viajar para festival, e aí eu começo a ficar aquilo ensandecido com aquilo, né. E aí na paralela eu começo a fazer um curso livre de teatro no conservatório, com a Nicionelli Carvalho, que é uma grande atriz de Poços de Caldas que formou a maioria dos artistas, né, de grandes artistas na cidade, e me encanto também ali no teatro também, mesmo também pegando um personagem que não era o personagem principal, e aí aquilo começa a mexer, e aí eu começo a ver que se intercala as duas coisas, né. E aí, quando eu estava com 16 anos, eu já estava nesse meio aí do teatro e da dança, eu começo a entrar mais dentro do mundo do circo, onde eu aprendo andar de perna de pau, que eu aprendi muito rápido também, assim, aprendi num dia, no outro dia eu estava fazendo um trabalho dentro de uma loja cheia de cristaleira, assim, e eu falava assim, meu Deus, quem foi o maluco que deixou eu vir pra cá, né? E aí, com 16 anos, eu entro nesse lugar e me identifico com a palhaçaria. E aí eu entro para a Clínica da Alegria, na época, que fazia um trabalho nos hospitais. E aí eu chamado também para psicologia, por exemplo, né? Que aí eu comecei a ver na prática o tanto que o trabalho com arte, que às vezes para mim era uma coisa muito simples, mas o quanto ele reverberava no outro. Né? Então, isso eu estou falando desse período de adolescência, dos 13 aos 16 anos, né? Então, aí eu já estava fazendo arte, assim, a todo tempo. Então, eu ia para a escola, à tarde ia para a Clínica da Alegria, fazia oficina de palhaço e começava a fazer as outras oficinas de teatro, e à noite ia para dança. E aí começa a ir para festival de dança, vendo vários outros estilos, eu começo falando assim, meu Deus, eu quero fazer mais coisas. E aí eu começo também, com 16 anos, a aprender outros estilos de dança, né? A dança contemporânea, o balé clássico. Depois eu fui pro sapateado, eu já fiz de tudo. Fui bailarino de tango. Aí o que ia aparecendo de trabalho dentro das artes, eu fui abraçando o que era possível, assim, né? E me identificando. E aí logo também com 16 anos, eu começo a dar aula dentro de um projeto do grupo de dança, que era na Zona Sul, no Parque Esperança, que eles só me pagavam o vale transporte para mim, e eu não recebia nada nisso, mas para lá eram 50 crianças, né?
E aí eu falava assim, meu Deus, como é que faz isso? Mas aí eu acho que foi também na raça, assim, que eu, desde muito cedo, eu já começo a lidar com um público muito grande, assim, de aula, sempre dei aula para muita gente. E aí eu descubro uma outra coisa, né? Que dar aula, eu aprendo muito mais do que só fazendo aula. Porque para eu preparar um pedacinho de aula, eu tenho que estudar. Tem que dominar, né? Eu tenho que dominar aquilo que eu estou fazendo. Alguém vai me perguntar alguma outra coisa dentro daquilo. E aí eu desenvolvo o prazer em aprender. E aprender a arte nesse sentido, né? Uhum. Aí eu fazia tudo que era possível, tudo oficina que aparecia, todo espetáculo que tinha na hora que eu tava lá assistindo. É isso. Aproveitando esse gancho do que você falou de fazer tudo, você já caiu naquele paradoxo de você tá, ao mesmo tempo você tem essa liberdade de fazer tudo, mas você não já caiu no paradoxo da confusão de falar, pô, será que eu tinha que definir uma coisa e fazer isso só? Ou será que eu não sei exatamente o que eu quero? Ou você tinha essa sensação de, nossa, que bom que eu posso fazer tudo? Eu acho que todo mundo cai em algum momento, assim, mas eu estava muito feliz em poder trabalhar com arte, assim, né? Eu desde muito cedo, né, numa casa com várias pessoas morando, Karen, né? Eu, mais 2 irmãos, mas também uma tia, uma prima que morava junto, meu avô, então era uma casa sempre com muita gente, né? Que isso tudo tinha que ser muito dividido, né? E aí eu já queria ter as minhas coisas, né? Essa coisa, né, de adolescente e tudo. Então, aí eu desde muito cedo, até incentivado pelos meus pais, olha, se você quer, o que eu vou te dar é até isso aqui. Agora, se você quer mais do que isso, já tem que começar a ir correndo atrás, né? Então eu começo a fazer várias coisas, né? Desde entregar panfleto, ser boy, assim, desde muito novo, né? Desde os 12 anos, assim. Não era nada de trabalho infantil, mas era juntar caixinha de ovo para vender, para fazer um troquinho, para ter R$5 ali para eu comprar meus doces, minhas coisas, né? E aí quando eu percebo que eu posso trabalhar com arte, eu falo assim, faz um... Aí não interessa se era com dança, se era com teatro, se era com circo, se era com artesanato. Encontrou um caminho, assim. Eu encontrei um caminho, e eu falava assim, gente, eu posso fazer uma coisa que para mim é necessário, e isso pode ser o meu trabalho, né? E então aí eu, dentro disso, o que eu podia explorar, e aí eu já fiz de tudo também, assim. Pô, é legal a gente trocar essa ideia e a gente ver o brilho no olhar quando você fala de arte, e a gente conheceu a sua faceta como artista, como um multi-artista, agora como secretário de cultura, cara. Tipo, só pra gente entender como é que você foi parar lá. E se você teve, se pra você rolou um conflito na hora de aceitar ou não, se rolou essa divisão, se você aceitava ou não? Rolou muito conflito, mas assim, eu tive muito pouco tempo pra eu falar assim, vou ou não vou, assim, foi meio que na pressão, e eu acho que foi necessário, porque talvez eu não aceitaria, assim. Mas, né, como eu sou uma pessoa que trabalha com arte há muitos anos e dou aula há muito tempo e sou uma pessoa que quer ver a arte acontecendo em todos os cantos, né? Num primeiro momento, então só fazer um recorte ali, na época do SESC, eu entro lá como professor. E aí, quando surge uma primeira oportunidade para ser analista, eu falo que eu não quero. Porque eu não queria ir para computador, eu não queria ir para estratégia, eu gosto da ação, eu gosto do palco, eu gosto da coisa prática, né? E aí vem a pandemia. E aí a pandemia me tira todas as possibilidades de ser prático, num primeiro momento, né? E aí eu fico assim, tá, eu só aprendi a fazer isso aqui, né? E aí eu começo, a partir dali, vendo que eu preciso começar a estudar outras coisas e desenvolver esse lado. Então, ali na pandemia eu começo a entender outros mecanismos, né, outras possibilidades, e aí eu começo a desenvolver um pouco esse trabalho no SESC, e aí acabo que surge a oportunidade. Eu falo, não, agora eu vou, estou num outro momento agora, tipo, eu preciso pensar outras possibilidades, né, e aí a gestão cultural, né, vai muito nesse lugar que vai para além do ser artista, é o pensar o artista, é o pensar a arte, pensar como que a arte fica acessível. Então aí eu fico nesses 3 anos e meio ali, colocando em prática coisas que eu já tinha desenvolvido com os grupos, com os trabalhos que eu já tinha feito, né? E aí são muitas coisas, né?
porque eu sempre só trabalhei com arte. Eu pago a minha faculdade de psicologia, que eu mesmo pago, só trabalhando com arte. Eu ia para a faculdade de manhã, dava aula de dança à tarde, fazia cipate de madrugada, enfim, animava a festa de aniversário, ficava de estátua na praça no domingo. Então, tipo, eu tive contato com muita coisa, né? E até do surgimento dos primeiros editais aqui na cidade, né? Fiquei de fora de muitos deles, ia brigar demais com quem estava lá na frente, e eu fui aprendendo a desenvolver isso. Então, e aí quando chega, e aí eu já, analista de cultura no SESC, trabalhando com gestão cultural, com produção cultural, e aí me chega esse convite, no primeiro momento eu assusto pensando no lugar político ali, né? Mas aí eu vejo justamente essa possibilidade de abrir outros horizontes, né? Nunca teve um artista aqui em Poços que trabalhou na arte mesmo, efetivamente, nesse lugar, do lugar da pessoa que ajuda a pensar a política pública, a colocar a política pública em prática, né? A provocar com os outros setores ali, entender de uma outra forma. Então, foi um desafio, né? Porque não significa que também que eu já cheguei lá no primeiro momento, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, porque eu tive que aprender também, estou aprendendo muita coisa, né? E aí junta tudo isso, eu gosto do desafio, gosto de aprender, e é isso. Então eu não tive muito tempo para poder pensar sobre, né? Eu recebo convite no dia 30 de dezembro, 6 horas da tarde, sou anunciado no dia 31, tomo posse no dia 1º, então... E eu fiquei depois um tempo ainda pensando, eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí depois... É isso, assim, isso me gerou um movimento, assim, né, das possibilidades, né, disso, né, dessa instabilidade, porque eu acho que também é isso que movimenta. Aí voltando lá que você falou assim, isso aqui por que essa coisa que me incomoda tanto eu ainda quero fazer? Porque o que incomoda a gente é que põe a gente em movimento. A gente não se movimenta no lugar do relaxado, do lugar do tranquilo, a gente fica estático aí. Agora, quando incomoda a gente sai do lugar, entendeu? Porque eu não quero ficar incomodado, então aí isso é um gás. Quando a gente entende isso é fantástico, entendeu? Nossa, eu vou para uma reunião e alguém me provoca alguma coisa que eu ainda não sei e aí me dá um incômodo, aí eu vou para o movimento. Então, acho que é isso. Por isso que eu tô aqui. E como é que você equilibra o seu olhar artístico com a parte séria da gestão cultural, cara? Sendo artista. Quando o prefeito também me convida, assim, na primeira conversa, eu viro para ele e falo assim, olha, beleza, eu vou aceitar o desafio, mas uma coisa que eu não abro mão é de ser artista. É claro que, assim, estar nesse lugar da pessoa que está na gestão pública, né, você tem algumas questões ali. Mas eu falo que o ser artista não é nem a pessoa que vai estar trabalhando especificamente com a arte. O que eu falo que o ser artista é estar em contato com a arte, porque a arte me leva para esse lugar do sensível que vai para o meu consciente, né? Eu acredito muito nesse movimento que a arte faz, é do emocional para o racional. Então, é isso, assim, quando eu percebo que eu tô meio que sem saber ali, aí eu preciso ir assistir um espetáculo, eu preciso ver uma exposição, eu preciso escutar uma música, eu preciso ver um filme, eu preciso dançar, eu preciso sentir. E aí, beleza, aí eu vou pro racional ali, né? E é isso, a gestão pública não é só esse lugar sério. É sério no sentido de que o trabalho que eu estou fazendo precisa ser importante para uma cidade, né? Eu estou secretário de Cultura de Poços de Caldas e o meu trabalho precisa alcançar a essa população, né? Garantindo o direito da Constituição, que é que todo mundo, toda a população tem direito a acesso à cultura. Então eu estou num lugar que ajudando a pensar isso, não só como o artista vai desenvolver o trabalho dele, mas principalmente como que a população vai ter acesso a esse trabalho, né? Como que ele vai, enfim, ter contato com isso. Porque, para mim, o entendimento do Nando é que a arte é necessária à existência humana. Todo ser humano precisa de arte. Nenhum ser humano vive sem arte. Aí a gente vai falando assim, isso é muito poliana, você está aqui muito fantasioso. E não, assim, se você vai olhar pro humano, desde que ele existe enquanto humano, ele é um ser expressante, ele é um ser
de diálogo, que ele precisa da convivência com o outro para poder existir. Ele sozinho, sem nada, ele não existe, assim, ele morre. E ele se expressa antes de fazer qualquer coisa, né? Então, o Homem das Cavernas lá, para ele se comunicar, ele desenha na parede, ele cria danças, ele canta, né? Isso faz parte dele. E a gente já escutou ao longo, eu não preciso... Se o meu carro estragar, eu tenho um mecânico, né? Se eu ficar com um problema no coração, eu tenho um cardiologista, né? Eu não preciso do artista. Aí vem a pandemia. Aí todo mundo fica trancado. Ninguém sai. Se não fosse a arte, o que ia ter matado mais do que a epidemia ia ser a falta da arte. Porque a gente não suporta a existência se a arte não estiver ali. E é fácil de ver isso, porque todo mundo precisou... Estou trancado dentro da minha casa. Eu começo a mudar os móveis da minha casa. Eu começo a pôr cor na minha casa. Eu começo a escutar uma música. Eu começo a assistir um filme. Eu começo a ler um livro. Eu começo a cantar mais no chuveiro. Eu começo a pôr uma música. Eu começo a dançar. Por quê? Porque todo ser humano necessita, para sobreviver, da arte. Ele não precisa ser um artista, mas ele precisa da arte. A arte faz parte da gente, desde um design, né? Desde uma roupa que eu vou usar, desde a comida que eu vou comer, né? Se uma comida está melhor apresentada, aquilo já começa a me alimentar os olhos, né? O cheiro que aquilo tem. Isso tudo... E falando disso, ele está falando das sensações, porque somos seres que sentem, né? Então, para a gente sentir, a arte só faz isso, estimular isso, né? Isso me lembrou o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não vou citar de novo aqui, porque eu já recitei um trecho desse filme aqui, mas é exatamente esse papo nosso, cara. Muito bom. Bom, tem aqui na sua visão, qual que é o maior erro que se comete ao pensar em políticas públicas? Não pensar no público. Falava da importância da cultura também, né? Porque sempre uma política pública é desenvolvida pensando num grupo específico, ou numa população, ou enfim. Então, quando eu vou pensar nisso, eu preciso realmente dar voz a esse público, né? Eu preciso que esse público comece a ter espaço para fala, para dizer, olha, para mim assim não funciona do jeito que você está pensando. Então, eu acho que o que é o erro mais grave é isso, alguém que está, eu acho que isso vai ser bom para você, né? E aí eu vou e crio alguma coisa. Não, quem vai dizer o que é bom para mim sou eu, né? E aí você vai pensar de que forma que isso vai chegar, né? E de que forma isso vai ser não único para uma pessoa, né? Ou para algumas pessoas, mas para todas as pessoas, né? Que é isso. Cara, e você pegar logo Poços, que é carregadíssima de cultura e de arte, é uma cidade que eu vou te botar na fogueira agora, cara. Veio muita gente aqui que é artista e todo mundo fala do cenário, do espaço, fala da valorização da cultura de Poços. E eu vejo todo mundo, assim, sedento, todo mundo espumando por arte, por cultura. Então eu acredito que você tenha assumido um desafio bem grande. Qual foi a parte mais difícil até o momento pra você? Acho que todo dia que eu acordo eu tenho uma parte difícil ali. Eu fico muito feliz de estar nessa cidade. É um privilégio, realmente é um desafio, né? Porque são muitas camadas a serem pensadas, assim, são muitos setores, né? E aqui em Poços a gente tem praticamente todos os setores da cultura, assim, todos os segmentos, né? Música, teatro, artesanato, cultura popular, enfim, são muitas coisas, né? E aí o grande desafio é isso, como que eu tenho ali aquele bolo, eu falo assim, tipo metaforicamente, literalmente, um bolo que eu tenho ali na mão e eu tenho que fatiar ele de uma maneira que eu consiga fomentar todas essas atividades culturais e fazer com que esses bolos ali, que essas fatias que eu dividi, consigam se multiplicar e chegar na população. Eu acho que o meu desafio diário é sempre esse. Mas aí eu vou indo por partes, né? Tentando escutar cada segmento, acompanhar.
o que é o desafio é que, assim, por mais que se pense e vá ali e vai tentando fazer dentro do poder público, que é extremamente limitado, né? Quando eu estou falando de uma secretaria de cultura, eu sou amarrado em todas as outras secretarias, na própria prefeitura, que é amarrado no sistema que é o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário, o que é a vontade popular, né? O que é quem não quer que isso aconteça. Então, assim, tem que ficar equilibrando dentro disso tudo. E o desafio, eu acho que está mais nisso, assim, de conseguir fazer com que tudo isso caminhe e se movimente, né? E não que uma coisa me trave e eu não consiga desenvolver, né? E às vezes na política, né? Na gestão pública, você faz um movimento pequeno ali, mas aí tem uma outra coisa que destampa aqui, aí você vai para fazer um movimento aqui, já tem outra coisa que surge em outro lugar. E aí não vai dar para fazer tudo de uma vez. Não vai dar para todo mundo ficar feliz exatamente ao mesmo tempo, né? Mas como fazer com que as pessoas não percam a vontade de desenvolver ou de estar construindo junto, né? Eu acredito muito na construção coletiva, porque eu venho das artes, aí eu venho do teatro, né? E no teatro a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não faz nada sozinho. E isso também foi muito bom, assim, para mim, para a vida, assim, esses ensinamentos que o teatro me trouxe, assim, sabe? Eu sempre vou precisar do outro, né? Se eu não tiver a pessoa que está acendendo a luz, se eu não tiver o público, se eu não tiver quem fez meu figurino, se eu não tiver quem construiu o teatro, se eu não tiver todo mundo, né? Então é isso. E aí é o jogo, a troca. Preciso do outro para trocar. Preciso do outro para poder entregar, né, alguma coisa. E como que você acredita que a gente possa levar a cultura e a arte para além das pessoas que já têm um acesso fácil, para quem tem a dificuldade de acessar cultura? Eu preciso estar integrado com as outras áreas. Exemplo, no caso eu, enquanto secretário, eu preciso estar muito próximo da Secretaria de Educação, da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Serviços Públicos, do PROCON, porque a arte é a única coisa que consegue ultrapassar tudo. E aí tudo está falando de um sistema todo, né? Quando eu estou falando da gestão pública, é uma gestão para o público. Então, de todas as demandas ali de serviço. Então, por que eu falo isso? Assim, eu fui dentro da área da educação há muito tempo, né? De dar aula de teatro dentro de escola. E trabalhei muito em todos os outros segmentos, desde fazer esse pátio empresa, a fazer uma peça ensinando adolescente a usar camisinha, dentro da área da saúde, era um projeto da saúde. E aí, através da arte, eu conseguia fazer com que ele tinha um entendimento mais próximo ali, né? Uma linguagem que é mais acessível. Então, eu acredito que a arte vai chegar nisso, eu entendendo que a arte precisa estar em todos os lugares, né? Quando eu vou fazer um comercial de qualquer coisa que seja, é um produto artístico. Ou é um ator que está encenando aquilo, é um artista que pensou o design, a cor, entendeu? Todo o tempo eu falando de arte. Então não dá para falar, tipo assim, eu não preciso. É porque você talvez não está vendo ela fragmentada, porque ela nunca vai estar fragmentada. Ela está em tudo. Ela está em tudo. É isso, por isso que eu acredito muito que a arte precisa estar extremamente vinculada à educação, sabe? Que são as pessoas que vão estar consumindo isso de maneira mais efetiva, né? E entendendo isso como uma necessidade também, né? Porque aí quando eu estou consumindo mais arte, eu estou ficando menos doente, eu estou ficando menos agressivo, eu estou ficando mais compreensivo, né? Que a arte tem esse movimento de te colocar em movimento. A gente estava conversando antes, né, de um teatro, né, ou de qualquer obra de arte. Eu não posso estar em contato com a arte e sair da mesma maneira que eu cheguei, né? Aquilo precisa me provocar alguma coisa. Essa é a função da arte, te tirar do eixo, sabe? E aí isso pode ser tanto para uma coisa boa, também para uma coisa ruim, como a gente estava falando lá. O incômodo, aquilo que me incomoda, faz eu me movimentar. E Nando, qual seria o seu sonho como secretário? Tem algo que você busca, assim, às vezes trazer de fora uma ideia, alguma coisa que você tem vontade de implementar? Tem algum projeto, alguma intenção? Ou um sonho que você fala, pô, isso aqui eu gostaria de realizar, deixar como secretário de cultura, ó, esse foi eu que fiz.
Olha, tem vários sonhos, mas eu acho que o principal dele é garantir acesso da população à cultura, assim. Quando, lá, de novo, voltando para a Constituição, e eu vejo lá que ela está equiparado com a saúde, a educação, né, o esporte, tudo, e aí eu vou para um bairro, e aí eu vejo uma quadra, eu vejo um posto de saúde, eu vejo uma escola, eu quero também ver um equipamento de cultura, uma biblioteca, um teatro, um espaço cultural, né, um espaço, né, uma sala de dança. Então, é isso, assim, que isso se torne acessível realmente, né? Eu que vivo isso a vida inteira, eu sei o tanto que isso faz só bem para as pessoas, assim. Não tem como fazer mal. Então, todo mundo merece. Então, acho que numa primeira coisa, um sonho, que eu não acho que é tão impossível, eu acho que é super possível, é isso, assim, que a arte seja acessível para quem produz arte e para quem consome arte. Bom, então agora a gente entra no modo aleatório, que são perguntas que você não esperava por essa, né? Pelo menos eu espero que não esperava. Você é solteiro? Tem alguma coisa a ver aqui, já começa com o que você sabe sobre o amor. O que eu sei sobre o amor... Acho que a gente nunca sabe exatamente tudo, exatamente de alguma coisa. Mas o que eu sei é que o amor também é algo que nos movimenta, né? É um sentimento que ele é muito parecido, por exemplo, com a raiva, só que num lugar gostoso, né? O amor é quentinho, né? Mas eu acho assim, tentar responder essa pergunta de uma outra forma, eu sinto amor quando ele é correspondido. E não é só no amor afetivo. Quando eu faço algum trabalho artístico, que eu faço alguma coisa e aquilo ressoa no outro, isso é amor, assim, porque quando eu tô fazendo algum trabalho com arte, eu acho que a arte para mim é só nesse lugar da paixão ali também, né, e fazer arte é um ato de entregar um presente pro outro, e entregar um presente pro outro é um ato de amor. Então, assim, é fantástico quando ele bate e volta. Ai... A magia acontece. Estrelinhas e magia acontecendo. Nando, o que te falta e o que te sobra? Me falta tempo. Me sobra ansiedade. São tantas faltas. Eu acho que a gente vai falando isso talvez num primeiro momento. Hoje o que me falta, eu fico olhando assim, a questão do tempo e que eu queria ter estudado muitas outras coisas. Porque como secretário de cultura, eu sei que eu faço muita coisa dentro da área cultural, mas eu não faço tudo. E aí eu tô vendo assim o quão amplo é. E aí é isso, por isso que eu quero muito estar próximo das outras pessoas, que mesmo que seja para me provocar, entendeu? Para me cobrar alguma outra coisa, mas que me faça isso, entendeu? Que aí a gente vai vendo isso junto, né? E o que me sobra amor, paixão, vontade de querer fazer arte a todo tempo, né? E eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu quero fazer um espetáculo de dança, eu quero fazer um espetáculo de teatro, eu quero fazer aula de um monte de coisa, né? Me sobra vontade. Legal. E se você pudesse decretar uma nova regra no mundo a partir de agora, qual seria? Não leve tudo tão a sério. Isso tem que ser uma regra. Por que eu escuto tanto isso aqui nesse podcast, cara? Me pega demais. Porque isso pega até a gente. Assim, cara. É bom não levar tudo tão a sério, né? Eu acho que eu escuto isso porque eu preciso escutar isso, cara. Mas sabe por quê? Porque quando a gente leva uma coisa séria demais, a gente exclui todas as outras possibilidades dentro daquilo. E às vezes aquilo é tão pequeno, entendeu? Aí você tem a possibilidade de vivenciar mais coisas. Quando eu levo uma coisa séria, eu tô focado numa coisa só, né? E é isso. Uma coisa que deu errado, não leva tão a sério. Uma coisa que deu certo, mas não leva tão a sério, que você vai se perder ele também. Sim, também. Os excessos são muito ruins. O que é mais importante pra você quando você chega num lugar novo? As pessoas, o ambiente ou a energia?
Eu acho que tudo junto ali, mas o ambiente, a energia, pra mim é uma mesma coisa, assim. Mas eu acho que quando eu chego no lugar, as pessoas. Porque as pessoas modificam a energia, as pessoas modificam o ambiente. Sim. E nisso, assim. Mas eu sou muito flexível nesse sentido, sabe? Uhum. Estudei psicologia, né? Então eu dou espaço e na área existencialista, humanista, né? Então eu deixo dar espaço para esse humano existir ali desse jeito dele, sabe? Mas aí se me incomodar a ponto de modificar o ambiente, a energia, eu falo... Beijo, tchau. Começando o nosso bloco final com um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas praticarem no dia a dia delas. Cara, eu sou muito resiliente, assim. Isso é um hábito mesmo, assim. Acontece alguma coisa que me é muito ruim, eu sempre faço um movimento de, primeiro, separar o que é meu, o que é do outro, né? E de sempre buscar olhar para o outro lado, sabe? Me chegou numa coisa direta, eu olho, tá, mas não é só isso, né? Acho que tem a ver com a ideia do não leve tudo tão a sério, assim. E rir. Acho que rir é muito bom, assim. Eu sou uma pessoa que tenta não é brincar com as coisas, mas provocar isso. Tudo já é tão difícil, né? E aí é uma coisa que eu falo muito ultimamente, assim, né? Da situação que é posta, assim, tipo, o leite derramou. Eu não vou conseguir colocar ele no copo. É isso que é. Então, beleza, eu vou ver outra possibilidade, entendeu? Não ficar aqui remoendo, mas por que esse copo virou dessa forma? E é isso. Boa. Segundo ponto, esse você vai escolher um desses para você indicar um que te vem à mente que você quer compartilhar com a galera. Um filme, série, livro ou música. Um desses, você indica um. Filme, série, livro, música. Eu podia indicar todos. Acho que vou indicar um filme que eu assisti, que eu achei bacana, que mistura várias coisas de arte, assim, e também traz pensamentos contemporâneos aí, que é Estranhas Criaturas, né? Que foi pro Oscar do ano passado. Que é um filme que mexe com a imagem, é um filme que mexe com questões... É ficcional, né? É um realismo fantástico, mas traz muitas coisas para se pensar ali. É um filme que mexeu comigo em várias coisas. Mas assim, tem muita coisa, né? Eu assisto muito filme, assim. Mas esse que me veio agora. Esse é o que ele pega... Pobres Criaturas. Como é que ele pega o bebê e coloca na... Nossa, eu assisti esse filme no cinema, eu saí de lá um pouco em choque, velho. Troca o cérebro ali, né? Ele coloca o cérebro do bebê na mulher. No corpo da mulher. No corpo da mulher. E ela é adulta, mas ela é um bebê e ela vai... Isso, descobrindo o mundo. Assim, são muitas camadas aí esse filme. Tem muita coisa muita camada, mas é um filme que eu indico, assim, que eu falo assim, cara, que obra-prima. Assim. É uma explosão. E aí você dá pra dar uma travada na cabeça. Eu demorei pra digerir esse filme uns dias, assim. Eu acho que eu tentei falar ele, porque eu acho que é o que talvez linka todos assim. Um livro, da hora. Que ele mistura várias artes ali, né? O nosso terceiro ponto, o terceiro e último ponto, esse é o seu momento do seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você gostaria de deixar no ar para as pessoas que estão em casa ouvindo a gente pensar sobre? Se permitir, assim. Eu acho que eu falo muito isso quando eu vou dar feliz aniversário para alguém, eu sempre desejo que ela encontre todas as possibilidades para ser feliz. Cada vez mais a gente vai vendo muita coisa assim que puxa todo mundo muito para baixo, assim. É sempre a notícia ruim que viraliza mais, né? É sempre a coisa ruim que chega muito mais, que tem mais potência, né?
Então eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de buscar todas as possibilidades para ser feliz. E aí, desde que seja um momento de qualidade com uma outra pessoa, fazer alguma coisa que te faça bem, né? E a gente tem que buscar esse exercício, porque a gente está muito viciado em buscar o que não deixa a gente feliz, assim, sabe? É muito ruim ver que uma tragédia te movimenta muito mais do que uma notícia boa, sabe? Quantas coisas boas precisam acontecer para você perceber que a coisa aconteceu, sabe? Como uma única coisa ruim aconteceu, aquilo dá conta de tomar você por inteiro, né? Então, buscar todas as possibilidades para você ser feliz. Uma ótima reflexão final. Nando, te agradeço pelo nosso papo. Passou bem rápido. Sim. Muito bom o papo, cara. Queria deixar um momentinho para você deixar suas redes sociais, onde que o pessoal pode conhecer mais sobre você e seu trabalho, e suas considerações finais. Bom, agradeço demais a oportunidade. Eu adoro conversar, adoro falar sobre arte, assim, de buscar reflexões, né? E, bom, eu nas redes sociais eu tô como Nando Gonçalves, _artista. Pode me encontrar na Secretaria de Cultura, pelas redes sociais da própria Secretaria de Cultura. E as minhas considerações finais dê espaço, assim, para arte, sabe? Para você consumir mais, sabe? Para experimentar outras coisas. Não é porque de repente eu fui assistir uma peça, não gostei, vá assistir outra, assim, sabe? Uhum. Ou outras formas de artísticas ali, assim, eu tenho certeza que isso vai te fazer bem. Vamos deixar essa provocação pra galera aí, inclusive, agora no final. Você que tá assistindo a gente, vai na loja, compra uma tinta, cara. Compra um tricô, sei lá, vai numa peça de teatro. Pega um dia pra fazer uma aula experimental de dança. Sim. Qualquer tipo de movimento artístico, cara. Tem tantas possibilidades, né? Não? Se expressa, né? Sim, você que tá assistindo aí, tenta alguma forma de expressão artística. Por nós aí, por esse episódio. Então, lembrando todos vocês que todo domingo às 17 horas eu estou aqui no YouTube com uma pessoa nova. E se você quiser saber quem será a próxima pessoa que estará aqui comigo lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, lá você pode ver novidades, participar, mandando perguntas. Lá tem também o nosso radar do convite, que é um lugar onde você pode se inscrever e a gente vai tentar dar o máximo de oportunidade para trazer todo mundo possível. E a gente vai adaptando de acordo com o roteiro do mês aí, a gente vai encaixando. É isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!